Eduardo Valente estava acostumado a viver no controle absoluto. Como proprietário de uma rede de hotéis de luxo que se estendia por todo o país, cada decisão que tomava era calculada, estratégica, e quase sempre certeira. Aos 38 anos, ele era o retrato da perfeição no mundo dos negócios, frio, focado e impenetrável. Para ele, emoções eram distrações e o amor, uma armadilha perigosa. Depois de uma traição devastadora em sua juventude, Eduardo havia enterrado qualquer chance de confiar novamente em alguém. Seu lema era simples: se você controla tudo, ninguém pode te ferir. Naquela manhã ensolarada, ele estava sentado em seu escritório no topo de um prédio de vidro no coração de São Paulo. O ar-condicionado soprava um vento constante, abafando o som da cidade caótica abaixo. Ele revisava contratos enquanto sua assistente, Mariana, entrou com o envelope nas mãos, sua expressão inusitadamente hesitante. Senhor Valente, isso chegou do escritório de advocacia Mendes e Associados. É sobre o testamento do seu avô, disse ela, colocando o envelope em sua mesa com cuidado. Eduardo arqueou uma sobrancelha, surpreso. Seu avô, Miguel Valente, havia falecido meses antes, mas ele já tinha assumido que todos os assuntos legais estavam resolvidos. Seu avô havia sido um homem tradicional e excêntrico, apegado a valores que Eduardo considerava ultrapassados. Apesar de respeitar o homem que lhe ensinara os primeiros conceitos de negócios, Eduardo nunca se sentirá próximo dele. A relação deles sempre fora formal, quase transacional. Ele abriu o envelope com calma, mas à medida que lia o documento, suas sobrancelhas franziram. O testamento continha uma cláusula que ele não esperava: para herdar a fortuna e a antiga fazenda da família, Eduardo precisava se casar antes de completar 35 anos. E o prazo estava perigosamente próximo, e apenas 3 meses o separavam de perder o controle sobre tudo que seu avô havia deixado. Isso é ridículo, e ele murmurou, jogando o papel sobre a mesa. Ele realmente achou que poderia controlar minha vida até depois de morto? Mariana permaneceu em silêncio, mas a tensão no ar era palpável. Eduardo levantou-se, caminhando até a janela de vidro que dava vista para a cidade. Um casamento. E em 3 meses. Ele riu, mas não havia humor em sua voz. Isso não é um desafio, é um jogo de manipulação. Ele sabia que eu nunca faria isso. Mariana, que o conhecia bem, escolheu suas palavras com cuidado. Talvez ele quisesse que você reconsiderasse algumas coisas, senhor. Eduardo virou-se para ela, seus olhos castanhos intensos. Não preciso reconsiderar nada. Vou resolver isso do meu jeito. Os dias seguintes foram consumidos por reuniões com advogados e uma busca por lawfulls que pudessem invalidar a cláusula. Mas Eduardo rapidamente percebeu que o testamento era inquebrável. Seu avô havia sido meticuloso, e cada detalhe fora planejado para garantir que a vontade dele fosse cumprida. Irritado, Eduardo começou a traçar um plano. Se precisava de um casamento para cumprir a cláusula, então seria um casamento puramente funcional. Nada de amor, nada de emoção. Apenas um contrato. Ele usaria os mesmos princípios que aplicava nos negócios: encontrar a pessoa certa para o cargo, apresentar os termos e selar o acordo. Simples. Ele ordenou que sua equipe de assessores compilasse uma lista de possíveis candidatas. Advogadas, herdeiras, mulheres do círculo empresarial, todas foram avaliadas por seus atributos e circunstâncias. Mas cada reunião era pior do que a anterior. As mulheres pareciam mais interessadas em sua fortuna do que na proposta em si. Para Eduardo, aquilo era insuportável. Ele não queria alguém que buscasse seu dinheiro, mesmo em um casamento de conveniência. Frustrado, ele decidiu sair sozinho para espairecer. Foi quando, por acaso, entrou em um pequeno café no centro da cidade. A atmosfera do lugar era o oposto de tudo que ele estava acostumado. Simples, acolhedor, com um cheiro de café fresco e pães quentes. Eduardo quase desistiu de entrar, mas algo o fez continuar. Talvez fosse a necessidade de se afastar de sua realidade sufocante, ou talvez fosse pura curiosidade. Enquanto esperava seu pedido, seus olhos pousaram em uma jovem atrás do balcão.
Ela era diferente de qualquer pessoa que ele havia encontrado nas últimas semanas. Clara, como ele logo descobriria, tinha cabelos castanhos presos em um coque bagunçado e olhos verdes que pareciam conter um mundo de histórias. Ela era simples, mas não havia nada de comum nela. Havia algo em sua expressão, em uma mistura de serenidade e força, que o intrigou imediatamente. Clara percebeu que ele a observava e ofereceu um sorriso educado. "O senhor deseja mais alguma coisa?" perguntou, com um tom genuíno. Eduardo, pego de surpresa, balançou a cabeça. "Não, obrigado." Mas ele não conseguia desviar o olhar. Havia algo nela que o desarmava. Ela não parecia impressionada com ele, algo raro em sua vida. Quando ela voltou a atender outros clientes, Eduardo continuou a observá-la. Ele ouviu sua voz enquanto ela brincava com uma senhora idosa e sua neta, viu como ela se movia pelo espaço com graça e propósito. Era como se ela fosse o coração daquele lugar. Quando finalmente saiu do café, Eduardo não conseguia tirá-la da cabeça. Algo em claro fazia questionar tudo. E, pela primeira vez, ele considerou que talvez o que ele estava procurando não estivesse em seu círculo social ou no mundo dos negócios, mas em alguém como ela, em alguém que não fazia ideia de quem ele realmente era. Naquela noite, enquanto revisava os documentos do testamento novamente, a imagem de Clara continuava a surgir em sua mente. Ele sabia que a ideia era absurda. Ela não fazia parte do mundo dele. Mas, ao mesmo tempo, ele não conseguia ignorar a sensação de que talvez, apenas talvez, ela fosse a resposta que ele estava procurando. Eduardo fechou os papéis com um sorriso irônico. Talvez o velho tenha vencido dessa vez, e murmurou para si mesmo, já começando a traçar um plano. E assim, o encontro inesperado com Clara se tornaria o ponto de partida de uma história que mudaria não apenas a vida dele, mas também a dela, de maneiras que nenhum dos dois poderia prever. Naquela manhã, Clara acordou cedo, como de costume, para preparar o café no pequeno apartamento que dividia com sua irmã mais nova, Ana. A vida delas era simples, mas cheia de pequenas rotinas que Clara fazia questão de manter. Após a morte de seus pais, há 3 anos, Clara assumiu a responsabilidade de cuidar de Ana, colocando os sonhos que tinha para si mesma em segundo plano. Apesar das dificuldades financeiras, ela fazia tudo com amor, carregando um sorriso que escondia suas preocupações. Depois de deixar Ana na escola, Clara seguiu para o café onde trabalhava como garçonete. O local era pequeno, mas aconchegante, e Clara era o coração dele. Ela conhecia os clientes pelo nome, sabia o pedido favorito de cada um e sempre tinha uma palavra gentil ou uma piada pronta para quem precisasse. Mesmo enfrentando seus próprios desafios, ela tinha o dom de iluminar o dia das pessoas. Enquanto atendia os primeiros clientes do dia, a porta se abriu e Eduardo entrou, com sua presença marcante e postura impecável. Ele estava vestido casualmente, mas havia algo em sua aparência que o destacava imediatamente. Clara notou seu ar sério e os olhos intensos que varreram o ambiente como se estivessem avaliando cada detalhe. Ela não sabia quem ele era, mas podia sentir que ele não era um cliente comum. "Bom dia!" disse ela, aproximando-se com seu bloco de pedidos. "O que posso trazer para o senhor?" Eduardo levantou os olhos para ela, surpreso com o tom genuíno da pergunta. Nos últimos meses, ele estava acostumado a ser tratado com bajulação ou formalidade exagerada. Mas ali estava uma jovem que o encarava sem nenhum traço de subserviência, apenas curiosidade. "Um café preto, sem açúcar", e respondeu ele, com um leve aceno. Clara anotou o pedido, mas não pôde deixar de notar o jeito como ele a observava. Não era um olhar invasivo ou desconfortável, mas sim analítico, como se estivesse tentando entender algo que nem ele sabia explicar. Enquanto ela preparava o café, Eduardo observava o ambiente ao seu redor. O café era modesto, com mesas de madeira desgastadas e cortinas simples nas janelas. Não havia luxo ali, mas algo na atmosfera o fazia se sentir diferente, quase confortável. Talvez fosse o som da risada de Clara enquanto brincava com um cliente idoso, ou a maneira como ela se movia com leveza e propósito, completamente alheia ao peso que ele carregava diariamente em seu mundo. Quando Clara voltou com o café,
ele a observou mais de perto. Seus cabelos estavam presos em um coque bagunçado, com algumas mechas soltas emoldurando seu rosto. Ela usava um avental simples sobre uma blusa e jeans, e seus olhos verdes brilhavam com uma mistura de gentileza e determinação. Eduardo percebeu que ela não fazia esforço para impressioná-lo, o que, de alguma forma, o impressionava ainda mais. "Está de passagem pela cidade?" perguntou Clara, tentando puxar conversa enquanto servia o café. Eduardo hesitou por um momento antes de responder. Ele raramente falava sobre si mesmo, mas algo na atitude descontraída de Clara o fez baixar a guarda. "Digamos que estou procurando uma solução para um problema", disse ele, com um leve sorriso. Clara arqueou uma sobrancelha, intrigada, mas não quis pressionar. Ela estava acostumada a clientes que preferiam guardar seus segredos. Ainda assim, havia algo nele que a fazia querer saber mais. Depois daquele encontro, Eduardo não conseguiu tirar Clara da cabeça. Ele passou os dias seguintes revisitando mentalmente a breve interação que tiveram. Havia algo nela que o intrigava profundamente, em sua autenticidade, sua simplicidade, e, principalmente, o fato de ela não parecer impressionada com ele. No mundo de Eduardo, onde as pessoas frequentemente tentavam agradá-lo por interesse, Clara era uma anomalia. Determinando que ela poderia ser a pessoa perfeita para seu plano, Eduardo voltou ao café. Desta vez, ele pediu para falar com Clara em particular. A jovem ficou surpresa, mas aceitou, levando para uma pequena sala nos fundos do café. "Não quero tomar muito do seu tempo, Clara", e começou Eduardo, com sua voz firme, mas cortês. "Vou ser direto, e eu tenho uma proposta para você." Clara cruzou os braços, olhando para ele com curiosidade, mas também com cautela. "Que tipo de proposta?" Eduardo respirou fundo antes de continuar. Ele sabia que precisava ser claro, mas também sabia que o que estava prestes a dizer soaria absurdo. "Preciso me casar", disse ele, pausando para observar a reação dela. Clara piscou, confusa. "Desculpe, o quê?" "Não é o que parece. Não estou falando de um casamento por amor. É um contrato, uma formalidade. Tenho um prazo para me casar, e, honestamente, não tenho interesse em um relacionamento real. Mas você parece ser a pessoa ideal para isso. É prática, discreta, e não parece interessada no meu dinheiro." Clara riu nervosamente, balançando a cabeça. "Isso é uma piada? Porque, se for, é a mais estranha que já ouvi." Eduardo manteve a calma, mas havia uma seriedade em seu olhar que fez Clara perceber que ele não estava brincando. "Não estou brincando. Eu sei que isso soa estranho, mas estou disposto a oferecer algo em troca. Você terá estabilidade financeira, poderá cuidar da sua irmã sem se preocupar com dinheiro. E, depois de um ano, podemos nos separar. Sem complicações." Clara ficou em silêncio, tentando processar o que acabará de ouvir. A proposta parecia absurda, quase surreal. Mas, ao mesmo tempo, ela não podia ignorar o que Eduardo estava oferecendo. Sua irmã, Ana, precisava de mais do que Clara podia proporcionar com seu salário. E, embora seu orgulho gritasse para recusar imediatamente, uma parte dela sabia que essa poderia ser a chance de mudar suas vidas. "Por que eu?" perguntou ela, finalmente. Eduardo olhou diretamente nos olhos dela, sua expressão mais suave do que antes. "Porque você é diferente. Não vejo em você o interesse ou a manipulação que vejo nas outras pessoas. E, sinceramente, acho que você é a única pessoa que pode fazer isso funcionar." Clara balançou a cabeça, incerta. "Isso é loucura. Eu nem te conheço." Talvez seja loucura. Mas pense nisso, Clara. Pense no que isso pode significar para você e para sua irmã." Nos dias que se seguiram, Clara não conseguia parar de pensar na proposta. Cada vez que olhava para Ana, que brincava no pequeno apartamento sem ter ideia dos sacrifícios que Clara fazia, sentia o peso da decisão. Por fim, ela sabia que precisava de uma resposta. Quando encontrou Eduardo novamente no café,
sua expressão estava séria, mas decidida. Eu tenho minhas condições, Eduardo. Isso é só um contrato. Nada mais. Eduardo assentiu, estendendo a mão para selar o acordo. Só um contrato. Mas o que nenhum dos dois sabia era que, ao cruzarem aquele limite, estavam entrando em um caminho que mudaria suas vidas para sempre. O dia do casamento chegou mais rápido do que Clara imaginava. Sentada em frente ao pequeno espelho de sua nova suíte na mansão de Eduardo, ela observava seu reflexo com uma mistura de nervosismo e incredulidade. O vestido branco que usava era simples, sem o brilho ostentoso que seria esperado para uma noiva de um milionário. E era exatamente isso que ela havia pedido. Nada de extravagâncias. Era um casamento de conveniência, e Clara não queria que nada nele parecesse maior do que realmente era. Eduardo, fiel à sua natureza prática, organizou a cerimônia em poucos dias. O evento seria discreto, restrito a alguns poucos convidados, principalmente pessoas de sua confiança no mundo dos negócios e advogados para garantir a legalidade do contrato. Nada de romantismo, nada de votos emocionados. Apenas um ato formal para cumprir as exigências do testamento. No entanto, ao contrário de Eduardo, Clara não conseguia encarar o casamento como algo meramente funcional. Mesmo sabendo que não havia amor ou promessas de um futuro feliz, ela sentia o peso do momento. Estava prestes a entrar em um mundo completamente diferente do seu, e, embora tivesse aceitado por necessidade, não podia evitar as dúvidas e medos que rondavam sua mente. A cerimônia aconteceu no jardim da mansão de Eduardo, cercado por árvores altas e decorado com flores brancas. O cenário era lindamente montado, mas havia um ar de frieza que Clara não conseguia ignorar. Não havia risadas, nem emoções genuínas nos poucos rostos presentes. Era como se todos estivessem ali apenas para testemunhar um negócio sendo selado. Eduardo, como sempre, estava impecavelmente vestido. Um terno preto feito sob medida destacava sua postura elegante e confiante. Mas, mesmo assim, Clara notou algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar. Não era indiferença completa, mas algo mais profundo, como se ele estivesse travando uma batalha interna. Quando Clara caminhou até ele, segurando um pequeno buquê de flores que pegou no jardim, o silêncio foi quase ensurdecedor. Eduardo a observou, e por um breve momento, seus olhos se suavizaram. Mas logo ele recompôs sua postura, mantendo o ar controlado que era sua marca registrada. As palavras do juiz de paz passaram rapidamente, e antes que Clara pudesse realmente processar, Eduardo estava colocando o anel em seu dedo. Ele o fez com precisão, quase como se estivesse assinando um contrato em papel. E, no entanto, quando seus dedos tocaram os dela, Clara sentiu uma leveza inesperada, uma faísca de algo que ela não conseguia explicar. Quando o juiz declarou o casal oficialmente casado, houve um breve e educado aplauso dos poucos presentes. Eduardo inclinou-se levemente para beijá-la na bochecha, um gesto formal que fez Clara sentir um aperto no coração. Ela sabia que aquilo era parte do acordo, mas, mesmo assim, não conseguiu evitar o sentimento de vazio. Após o casamento, Clara se mudou para a mansão de Eduardo, um lugar que ela jamais imaginou que chamaria de lar. Era uma construção grandiosa, com quartos imensos, corredores intermináveis e um ar de opulência que parecia esmagador. Mas, ao mesmo tempo, Clara notou algo que a deixou desconfortável: na casa era fria. Não apenas na temperatura, mas na atmosfera. Não havia fotos, lembranças pessoais ou qualquer sinal de vida. Era como se a mansão fosse apenas um cenário, e não um lar. Eduardo, fiel ao acordo, deixou Clara à vontade para se instalar. Ele lhe mostrou os principais cômodos, explicou as regras básicas da casa e garantiu que ela teria liberdade para fazer o que quisesse. Mas, apesar de sua gentileza aparente, havia uma distância em suas palavras que Clara não podia ignorar. Era como se ele estivesse determinado a manter um muro invisível entre eles. Clara tentou se ajustar à nova realidade, mas não era fácil. A mansão, com todo o seu luxo, parecia um lugar estranho e vazio. Os empregados eram educados, mas mantinham uma distância formal, e Clara sentia que era observada a todo momento.
Mesmo em sua própria casa, ela não conseguia relaxar completamente. Eduardo, por outro lado, também estava enfrentando sua própria luta interna. Ele havia conseguido o que queria em um casamento funcional que cumpria a cláusula do testamento. Mas, por mais que tentasse ignorar, Clara estava mexendo com ele de maneiras que ele não esperava. Havia algo em sua presença que o fazia questionar suas próprias convicções. Ela era diferente de qualquer pessoa que ele havia conhecido, e isso o desconcertava. Os primeiros dias após o casamento foram marcados por pequenos momentos de tensão. Clara, determinada a encontrar algum propósito em sua nova vida, começou a explorar a mansão e a se envolver com os empregados, tentando conhecer melhor o lugar. Mas sua atitude amigável e curiosa muitas vezes incomodava Eduardo, que estava acostumado a manter uma separação clara entre ele e os outros. Você não precisa se preocupar com o jardim ou com os empregados, disse ele, certo dia, ao vê-la plantando flores no quintal. Eles são pagos para isso. Clara, que estava ajoelhada na terra com as mãos sujas, olhou para ele com uma sobrancelha arqueada. E se eu gostar de plantar flores? Isso não é parte do contrato? Eduardo ficou sem resposta, mas não conseguiu deixar de sorrir levemente. Havia algo em Clara que o desarmava, mesmo quando ela o desafiava. Apesar desses pequenos momentos de descontração, os dois ainda mantinham uma distância emocional. Eduardo era reservado, quase frio, e Clara, embora tentasse ser gentil, não conseguia penetrar suas defesas. Era como se ele tivesse construído uma fortaleza ao redor de si mesmo, e Clara sabia que não seria fácil derrubá-la. Uma noite, Eduardo decidiu organizar um jantar na mansão para alguns amigos e parceiros de negócios. Clara, embora não estivesse acostumada a esse tipo de evento, aceitou participar, determinada a cumprir sua parte do acordo. Quando os convidados chegaram, Clara foi apresentada como a esposa de Eduardo. Ela recebeu muitos olhares curiosos e alguns comentários discretos, mas manteve sua compostura. Eduardo, por sua vez, parecia desconfortável. Ele sabia que muitos dos presentes questionavam seu casamento repentino, e o olhar penetrante de Clara não o ajudava a relaxar. Durante o jantar, Clara, com sua natureza simples e autêntica, conquistou alguns dos convidados, o que deixou Eduardo ainda mais intrigado. Ela não estava tentando impressionar ninguém, mas sua honestidade e charme natural eram irresistíveis. Ele, no entanto, permaneceu distante, observando-a de longe com um misto de admiração e cautela. Ao final do jantar, Eduardo acompanhou Clara até o jardim, onde os dois ficaram em silêncio por alguns minutos. As estrelas brilhavam no céu, e o ar fresco da noite era reconfortante. Eduardo olhou para Clara, que estava sentada em um banco, observando o horizonte. Você surpreendeu hoje, disse ele, quebrando o silêncio. Clara sorriu levemente, mas não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou para ele com curiosidade. Por que você mantém essa distância, Eduardo? Não somos apenas um contrato agora. Vivemos sob o mesmo teto. Isso não significa nada para você? Eduardo desviou o olhar, claramente desconfortável. Ele sabia que Clara estava certa, mas admitir isso era algo que ele ainda não estava pronto para fazer. Vamos dizer que estou me acostumando com isso, e respondeu ele, finalmente. Clara suspirou, mas decidiu não pressioná-lo. Ela sabia que Eduardo era como um quebra-cabeça complicado, e, por mais que quisesse entender, teria que esperar o momento certo. E assim, os dois voltaram para a mansão, carregando sentimentos não ditos e uma tensão que crescia a cada dia. Ambos sabiam que estavam presos em um jogo que nenhum dos dois havia planejado jogar, mas que, de alguma forma, já estava mudando suas vidas para sempre. A rotina na mansão Valente continuava, mas uma mudança sutil estava no ar. Clara, que aos poucos começava a se sentir parte daquele mundo tão distante de sua realidade, encontrava conforto em pequenas tarefas do dia a dia. O jardim, que ela transformava com suas próprias mãos, era seu refúgio. Ali, entre as flores que plantava, Clara sentia uma calma que contrastava com a tensão que frequentemente pairava dentro da casa. Eduardo, por sua vez, mantinha a postura reservada e enigmática.
Ele observava Clara de longe, intrigado com sua determinação em deixar sua marca na mansão, mas incapaz de admitir, até para si mesmo, que sua presença começava a afetá-lo de maneira profunda. Naquela tarde, enquanto Clara cuidava de novas mudas no jardim, Eduardo estava em seu escritório, revisando um contrato importante. Ele tentava se concentrar, mas os pensamentos sobre Clara surgiam em sua mente com frequência perturbadora. Ele se pegava relembrando pequenos momentos, o jeito como ela sorria ao falar sobre sua irmã, como suas mãos habilidosas transformavam o jardim, ou a maneira como ela enfrentava sua frieza com uma coragem inesperada. Eduardo odiava perder o controle, e a crescente presença de Clara em seus pensamentos o fazia sentir exatamente isso e desarmado. O silêncio da tarde foi interrompido pelo som de pneus no cascalho. Eduardo olhou pela janela e viu um carro preto estacionando na entrada da mansão. Antes mesmo de a porta se abrir, ele soube quem era e Isabela. O nome dela trouxe uma onda de irritação que ele tentou esconder. Isabela era alguém que ele preferia manter no passado, mas ali estava ela, trazendo sua presença marcante, como sempre, intenções não ditas. Isabela desceu do carro com um sorriso calculado. Alta, elegante, com cabelos perfeitamente arrumados, ela era o retrato da sofisticação. Ela carregava uma aura de confiança que parecia sempre dominar qualquer ambiente que entrasse. Eduardo saiu para encontrá-la na entrada, seu rosto sério contrastando com o sorriso dela. Eduardo! Que prazer te ver novamente, disse Isabela, aproximando-se com um tom exageradamente doce. Ouvi dizer que você está casado. Achei que devia fazer uma visita para conhecer sua esposa. Eduardo estreitou os olhos, já suspeitando das intenções dela. Isabela, você não precisava vir até aqui para isso. O que realmente quer? Ela riu, fingindo surpresa. Sempre tão direto. Não posso simplesmente estar curiosa? Você sabe que sempre gostei de te ver, e em situações inesperadas. Antes que Eduardo pudesse responder, Clara apareceu, segurando um pequeno balde com flores que havia acolhido no jardim. Ela parou ao ver Eduardo e Isabela conversando, e a presença da visitante imediatamente despertou sua curiosidade. Clara não sabia quem ela era, mas a maneira como Isabela olhava para Eduardo deixou claro que havia uma história ali. Eduardo virou-se para Clara, seu tom mudando sutilmente. Clara, esta é Isabela. Uma antiga conhecida. Isabela, esta é Clara, minha esposa. Clara, sempre educada, estendeu a mão para cumprimentá-la. É um prazer conhecê-la. Isabela examinou Clara de cima a baixo antes de apertar sua mão. O prazer é meu. Tenho que admitir, você é diferente do que eu esperava. Clara manteve a compostura, mas não pôde deixar de sentir um desconforto na escolha de palavras de Isabela. Havia algo no tom dela que parecia carregado de condescendência, e o olhar que ela lançou para Eduardo sugeria que havia mais naquela visita do que mera curiosidade. Após uma breve troca de palavras, Isabela finalmente se despediu, mas o impacto de sua visita ficou no ar. Clara sentia uma inquietação que não conseguia explicar, e Eduardo, visivelmente tenso, voltou ao escritório sem dizer nada. A atmosfera na mansão mudou naquele dia, como se algo invisível estivesse se movendo entre eles. Mais tarde, Clara decidiu confrontar Eduardo sobre a visita. Ela não era do tipo que ficava remoendo questões, e a curiosidade a estava corroendo. Encontrando no escritório, ela entrou sem bater, sua expressão séria. Eduardo, quem é ela de verdade? Perguntou, sem rodeios. Eduardo suspirou, tirando os óculos e massageando as têmporas. Já disse, é alguém do meu passado. Não há nada mais a dizer. Clara cruzou os braços, recusando-se a aceitar a resposta vaga. Eduardo, isso pode não parecer importante para você, mas essa é a minha vida também agora. Se há algo que preciso saber, acho que mereço ouvir. Eduardo olhou para Clara, seus olhos carregados de algo que ela não conseguia decifrar. Ele sabia que ela estava certa, mas abrir-se nunca foi algo fácil para ele. Finalmente, ele respirou fundo e falou. Isabela era alguém com quem tive um relacionamento há muitos anos.
Foi intenso, mas complicado. Ela gostava de controle, de poder, e eu acabei percebendo que estava em um jogo em que sempre perderia. Terminei tudo, mas ela tem o hábito de aparecer de vez em quando, como se quisesse me lembrar de quem eu fui. Clara ficou em silêncio, processando as palavras dele. Havia algo de triste na maneira como ele falava, como se estivesse revisitando feridas que nunca cicatrizaram completamente. E agora? Perguntou ela, suavemente. O que ela quer? Eduardo deu de ombros, sua expressão endurecendo novamente. Provavelmente o mesmo de sempre, tentar me desestabilizar. Mas isso não importa. Ela não é problema seu, Clara. Eu não vou deixar que ela te incomode. Clara queria acreditar nele, mas sabia que Isabela não parecia o tipo de pessoa que desapareceria facilmente. Mais do que isso, ela começou a perceber que o passado de Eduardo era mais complexo do que ele admitia, e isso a fazia questionar o quanto realmente sabia sobre ele. Nos dias seguintes, Eduardo e Clara continuaram a manter uma convivência cordial, mas a sombra de Isabela pairava sobre a mansão. Eduardo estava visivelmente mais fechado, como se estivesse tentando manter suas emoções sob controle. Clara, por outro lado, sentia-se cada vez mais intrigada por ele. Ela sabia que havia muito mais por trás de sua fachada controlada, e, embora isso a assustasse, também a atraía. O ápice da tensão veio em um jantar formal que Eduardo organizou para parceiros de negócios. Clara, embora nervosa, se preparou para cumprir seu papel de esposa, determinada a não deixar que as inseguranças a dominassem. Mas, no meio do evento, Isabela apareceu, convidada por um dos presentes. Sua entrada causou um silêncio constrangedor na sala, e Clara percebeu imediatamente que sua presença era intencional. Durante o jantar, Isabela fez questão de lançar comentários sutis, insinuando que o casamento de Eduardo era mais prático do que romântico. Clara, embora desconfortável, manteve a compostura, mas por dentro sentia uma mistura de raiva e tristeza. Eduardo, por sua vez, permaneceu em silêncio, mas Clara notou que ele evitava olhar diretamente para Isabela, como se estivesse tentando ignorá-la. Após o jantar, Clara saiu para o jardim, buscando um momento de paz. As estrelas brilhavam no céu, mas ela não conseguia ignorar a inquietação que sentia. Eduardo, observando-a da janela de seu escritório, percebeu que estava prestes a perder algo importante se não enfrentasse seus próprios medos. Pela primeira vez em anos, ele sentiu medo, e não de perder o controle, mas de perder Clara. E enquanto a noite avançava, ambos se perguntavam se estavam prontos para cruzar o limite que os separava, sabendo que, uma vez que isso acontecesse, nada jamais seria igual. A noite era silenciosa na mansão Valente. Clara estava sentada no jardim, cercada pelas flores que havia plantado com tanto cuidado, mas sua mente estava longe. Ela tentava entender as emoções conflitantes que cresciam dentro de si. Desde o dia em que aceitou aquele casamento de conveniência, sua vida havia mudado drasticamente. Ela sabia que Eduardo era um homem complicado, repleto de segredos e barreiras, mas mesmo assim, ela não conseguia ignorar os momentos de humanidade que ele ocasionalmente deixava transparecer. Do outro lado, dentro da mansão, Eduardo observava Clara da janela de seu escritório. Ele havia passado os últimos dias lidando com uma série de reuniões e decisões empresariais, mas, estranhamente, nada parecia mais importante do que a mulher que estava sentada lá fora, sozinha. Algo dentro dele o incomodava profundamente. Ele odiava se sentir vulnerável, e Clara, com sua força silenciosa, o fazia questionar coisas que ele havia enterrado há muito tempo. Eduardo sabia que havia cometido um erro ao permitir que Isabela perturbasse a paz da mansão. Ele estava acostumado a lidar com pessoas como ela, mas Clara não. Ela era genuína, alguém que não jogava os mesmos jogos de poder e manipulação que ele enfrentava em seu mundo. E era exatamente isso que tornava tudo mais difícil para ele. Clara era diferente, e essa diferença fazia com que ele se sentisse vivo. Decidido, Eduardo desceu para o jardim. Clara, ao ouvir os passos, olhou para trás, surpresa ao vê-lo. Ele estava sem seu habitual terno impecável, usando apenas uma camisa branca com as mangas dobradas e calças casuais.
Parecia menos o homem imponente que comandava uma fortuna e mais alguém disposto a baixar as defesas, mesmo que por um momento. Você está bem? Ele perguntou, sua voz baixa, mas cheia de algo que Clara não conseguia identificar. Clara olhou para ele por um instante antes de responder. Só precisava de um tempo para pensar. Eduardo hesitou antes de se sentar ao lado dela. O silêncio entre os dois era carregado de tensão, mas também de uma estranha sensação de calma. Ele não sabia como começar, mas sentia que precisava dizer algo. Eu queria me desculpar pelo jantar, e disse ele, finalmente. Eu deveria ter lidado melhor com a situação. Clara balançou a cabeça, um sorriso triste surgindo em seus lábios. Não é só sobre o jantar, Eduardo. É sobre tudo. Você diz que este casamento é apenas um contrato, mas, às vezes, parece mais do que isso. E, outras vezes, parece menos. Eu não sei o que pensar. Eduardo desviou o olhar, lutando com suas próprias emoções. Ele sabia que Clara tinha razão. Desde o início, ele havia tentado manter as coisas simples, claras e impessoais. Mas Clara não era o tipo de pessoa que podia ser ignorada ou tratada como uma formalidade. Clara, eu nunca fui bom em isso, e admitiu ele, gesticulando vagamente. Relacionamentos. Confiança. Eu sempre achei mais fácil controlar as coisas, manter as pessoas à distância. Mas você torna isso impossível. Clara ficou em silêncio, mas seus olhos brilhavam com emoções que ela tentava esconder. Eduardo continuou, sua voz mais suave do que nunca. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Mas sei que, desde que você chegou, nada parece mais como antes. O coração de Clara acelerou com aquelas palavras. Ela nunca imaginou ouvir algo assim de Eduardo, mas ao mesmo tempo, sentiu um peso. Ela sabia que ele estava tentando ser honesto, mas também sabia que ainda havia barreiras entre eles. Eduardo, eu não preciso de promessas ou palavras bonitas, disse ela, sua voz firme, mas gentil. Eu só preciso saber que posso confiar em você. Que você está disposto a ser honesto, não apenas comigo, mas consigo mesmo. Eduardo olhou, seus olhos castanhos carregados de algo que parecia um misto de vulnerabilidade e determinação. Ele sabia que Clara merecia mais do que ele estava oferecendo, e pela primeira vez, ele estava disposto a tentar ser o homem que ela precisava. Naquela noite, Eduardo tomou uma decisão. Ele sabia que não poderia continuar vivendo no passado, permitindo que suas inseguranças ditassem seu futuro. Ele decidiu enfrentar seus medos, começando por resolver o problema mais imediato e Isabela. No dia seguinte, Eduardo encontrou Isabela em um dos eventos empresariais que ambos frequentavam. Ele foi direto, deixando claro que não queria mais sua interferência em sua vida. Isabela, surpresa com a firmeza de Eduardo, tentou argumentar, mas ele permaneceu inabalável. Isso não é sobre negócios ou história, Isabela, disse ele. É sobre eu finalmente entender o que é importante para mim. E isso não inclui você. Quando voltou para a mansão naquela noite, Eduardo sentiu um peso sair de seus ombros. Ele sabia que ainda havia muito a ser feito, mas aquele era o primeiro passo. Clara, ao vê-lo entrar, percebeu algo diferente nele. Ele parecia mais leve, mais presente. Você está bem? Perguntou ela, repetindo as mesmas palavras que ele havia dito no jardim. Eduardo sorriu, algo raro e sincero. Estou. E acho que devemos conversar. Eles se sentaram no mesmo jardim onde haviam tido tantas conversas antes, mas dessa vez, a atmosfera era diferente. Eduardo, pela primeira vez, falou sobre seu passado, sobre as feridas que carregava e sobre como havia fechado seu coração para se proteger. Clara ouviu atentamente, sem interrompê-lo, e quando ele terminou, ela colocou sua mão sobre a dele. Todos temos nossas cicatrizes, Eduardo. Mas o que importa é o que fazemos com elas. Naquele momento, algo mudou entre eles. Não era apenas o contrato que os unia agora.
Era algo mais profundo, algo real. Eduardo sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer, mas com Clara ao seu lado, ele sentia que poderia enfrentar qualquer coisa. E assim, sob o céu estrelado, Eduardo e Clara iniciaram um novo capítulo. Não mais como estranhos unidos por um acordo, mas como duas pessoas dispostas a se arriscar por algo maior do que qualquer contrato, o amor. As manhãs na mansão Valente começaram a ganhar um tom diferente. Clara e Eduardo estavam em uma nova fase, onde as barreiras que antes os separavam lentamente começavam a se desfazer. Porém, nada era tão simples quanto parecia. Por mais que ambos tentassem lidar com os novos sentimentos que surgiam, os fantasmas do passado e as pressões do presente insistiam em pairar sobre eles. Clara ainda carregava consigo as inseguranças de viver em um mundo que não era o seu, enquanto Eduardo lutava contra o hábito de controlar tudo e todos ao seu redor. O equilíbrio delicado entre eles foi testado quando Clara recebeu uma ligação inesperada de sua irmã, Ana. A jovem, que Clara sempre protegida, ligou para avisar que estava enfrentando problemas na escola. Clara imediatamente sentiu a necessidade de ajudar, mas sabia que sua nova vida ao lado de Eduardo dificultava estar presente como antes. Sem pensar duas vezes, ela decidiu que precisava viajar até a cidade onde Ana estudava, mesmo que isso significasse se afastar temporariamente da mansão. Quando Clara contou a Eduardo sobre sua decisão, ele ficou em silêncio por um momento, claramente incomodado com a ideia de sua ausência. Mas, ao invés de tentar impedi-la, como talvez fizesse no passado, ele simplesmente assentiu, demonstrando um respeito silencioso por sua determinação. Se você precisa ir, então vá, disse ele, sua voz firme, mas com um tom mais suave do que Clara esperava. Mas quero que saiba que, se precisar de algo, estarei aqui. Clara ficou tocada pela resposta de Eduardo, mas ainda sentia uma pontada de incerteza. Eles estavam em um ponto delicado de sua relação, e ela temia que a distância pudesse afastá-los ainda mais. Mesmo assim, sabia que precisava fazer o que era certo para sua irmã. No dia seguinte, ela arrumou uma pequena mala e partiu, deixando Eduardo parado na entrada da mansão, observando-a partir. Enquanto Clara estava fora, Eduardo mergulhou no trabalho. Ele pensou que ocupar sua mente com contratos e reuniões seria suficiente para distraí-lo, mas a verdade era que sua ausência o afetava mais do que ele gostaria de admitir. A mansão parecia mais vazia do que nunca, e ele sentia a falta de pequenas coisas, o som dos passos de Clara pelo corredor, o cheiro das flores que ela trazia do jardim, e até mesmo as conversas inesperadas que eles compartilhavam. Eduardo percebeu que Clara havia se tornado uma parte essencial de sua vida, algo que ele nunca teria imaginado quando propôs aquele casamento. Agora, ele se via diante de uma pergunta que nunca ousou fazer a si mesmo: e se o que ele sentia por Clara fosse mais do que admiração ou respeito? E se fosse amor? A ideia o assustava, mas também o fazia sentir algo que ele não experimentava há anos, e esperança. Enquanto isso, Clara estava em sua cidade natal, tentando ajudar Ana a resolver seus problemas. A escola havia se tornado um ambiente hostil para a jovem, e Clara fazia o possível para garantir que sua irmã se sentisse segura e apoiada. Mas, mesmo ocupada com essas preocupações, Clara não conseguia deixar de pensar em Eduardo. Ela se perguntava como ele estava lidando com sua ausência e se, talvez, ele também sentisse sua falta. Os dias passaram lentamente, e tanto Clara quanto Eduardo começaram a perceber que a distância entre eles estava fazendo algo inesperado e fortalecendo a conexão que haviam construído. Eles trocaram algumas mensagens curtas, mas cada palavra carregava um peso emocional que ambos tentavam esconder. Clara sentia o coração acelerar sempre que via o nome de Eduardo no celular, e ele, por sua vez, passava mais tempo do que gostaria olhando para a tela, esperando por uma resposta dela. Após uma semana, Clara decidiu que era hora de voltar para a mansão. Ela havia feito o que podia por Ana e sabia que sua presença na mansão era importante, não apenas por causa do contrato, mas porque sentia que algo especial estava acontecendo entre ela e Eduardo. Ao chegar, foi recebida por um Eduardo diferente. Ele estava mais relaxado, quase ansioso para vê-la, algo que ele tentou esconder, mas que Clara notou imediatamente. "Como foi sua viagem?" perguntou ele,
tentando soar casual, mas com um leve sorriso que traiu sua alegria em vê-la. Foi boa. Resolvi o que precisava resolver, e respondeu Clara, deixando sua bagagem de lado. E como você está? Eduardo hesitou por um momento antes de responder. Melhor agora que você voltou. As palavras, simples mas sinceras, deixaram Clara sem palavras por um instante. Havia algo no tom dele que parecia diferente, mais autêntico. Ela sorriu, sentindo uma onda de calor no peito, e naquele momento percebeu que algo havia mudado entre eles. Nos dias seguintes, a dinâmica entre Clara e Eduardo continuou a evoluir. Eles passaram mais tempo juntos, seja jantando na grande mesa da mansão ou caminhando pelo jardim. Eduardo começou a se abrir mais, compartilhando histórias de sua infância e dos desafios que enfrentou ao construir seu império. Clara, por sua vez, falou sobre seus pais, sobre como sempre sonhou em dar a sua irmã uma vida melhor, e sobre como sua visão de felicidade havia mudado desde que conheceu Eduardo. Mas, mesmo com todos os momentos de proximidade, ainda havia uma tensão subjacente. Eduardo sabia que precisava tomar uma decisão e ele continuaria a tratar o casamento como um contrato ou estaria pronto para admitir o que realmente sentia por Clara? E Clara, por sua vez, se perguntava se poderia confiar completamente em Eduardo, sabendo que ele ainda lutava contra seus próprios medos e inseguranças. A resposta veio em uma noite tranquila, quando os dois estavam no jardim, observando as estrelas. Eduardo, aparentemente perdido em pensamentos, finalmente quebrou o silêncio. Clara, preciso te dizer algo, começou ele, sua voz carregada de emoção. Eu sei que comecei tudo isso pensando que seria apenas um contrato, algo prático. Mas, desde que você chegou, minha vida mudou de uma maneira que eu nunca esperei. Clara olhou, surpresa, mas esperou que ele continuasse. Você trouxe algo para minha vida que eu nem sabia que estava faltando. Você me fez perceber que há mais na vida do que controle e contratos. E, honestamente, eu não sei como seria se você não estivesse aqui. Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ela sabia que Eduardo não era do tipo que falava de seus sentimentos com facilidade, e ouvir aquelas palavras significava mais do que ela podia expressar. Eduardo, eu também não esperava que tudo isso acontecesse. Mas, estou feliz que aconteceu, respondeu ela, sua voz trêmula, mas cheia de sinceridade. Naquele momento, sob o céu estrelado, algo mudou entre eles. Não era apenas um acordo ou uma convivência, era algo real, construído sobre os desafios que enfrentaram juntos e os sentimentos que finalmente admitiram. Eduardo e Clara sabiam que ainda havia muito a superar, mas, pela primeira vez, estavam prontos para enfrentar o futuro juntos. A noite em que Eduardo e Clara finalmente admitiram seus sentimentos marcou o início de uma transformação profunda na relação deles. O contrato que um dia os uniu parecia agora uma formalidade distante, um acordo que havia dado lugar a algo real, tangível, e infinitamente mais complicado. Mas, como em qualquer relação que surge de circunstâncias tão incomuns, nada seria simples. O que começava a se consolidar entre eles seria desafiado pelo mundo ao redor, suas próprias inseguranças, e as verdades que ambos ainda não haviam enfrentado. Na manhã seguinte, Clara acordou com uma leveza que há muito não sentia. O jardim, que sempre fora seu refúgio, agora parecia mais vibrante, mais vivo. Enquanto caminhava entre as flores, observando os resultados do trabalho que havia feito ao longo dos meses, ela refletia sobre a conversa da noite anterior. Eduardo havia se aberto de uma maneira que ela jamais esperou, e isso a fez perceber que, apesar de suas diferenças, havia algo inegável entre eles. Eduardo, por sua vez, estava no escritório, mas não conseguia se concentrar. Ele revisava contratos mecanicamente, mas seus pensamentos voltavam constantemente para Clara. Admitir seus sentimentos foi como abrir uma porta que ele havia mantido trancada por anos. Era assustador e libertador ao mesmo tempo. Ele sabia que Clara representava algo que ele nunca teve e uma chance de ser feliz de verdade. Mas, com isso, vinham os medos. Ele sabia que o mundo dele era complicado, cheio de expectativas, segredos e pessoas dispostas a manipular qualquer situação.
As primeiras semanas após a conversa foram uma mistura de momentos de proximidade e desafios inesperados. Eduardo começou a incluir Clara em aspectos de sua vida que antes eram completamente isolados. Ele a levou para reuniões sociais, apresentou-a como sua esposa em eventos empresariais, e aos poucos, começou a mostrar que ela era mais do que uma parte do contrato. Clara, com sua autenticidade e simplicidade, conquistava as pessoas ao seu redor. Os parceiros de negócios de Eduardo, acostumados a mulheres que eram calculadamente sofisticadas, ficaram encantados com a maneira como Clara se comportava. Ela não tentava impressionar ninguém, mas sua presença tinha um impacto que era impossível de ignorar. Eduardo a observava com admiração crescente, percebendo que ela estava mudando a percepção que os outros tinham dele também. Mas, no meio dessa nova fase, surgiram complicações. Isabela, que não havia aparecido desde o confronto com Eduardo, voltou inesperadamente. Ela encontrou uma maneira de se envolver em um dos negócios da família, aparecendo em uma reunião onde Clara também estava presente. Sua presença imediatamente tensionou o ambiente, e Clara sentiu um aperto no peito ao perceber a maneira como Isabela falava com Eduardo, insinuando um passado que parecia mais próximo do que Clara gostaria. Após a reunião, Clara tentou esconder sua inquietação, mas Eduardo percebeu. Ele a encontrou no jardim naquela noite, onde ela estava sentada em um banco, olhando para as estrelas. Ele sabia que precisava abordar o assunto, mas não sabia exatamente como começar. Clara, começou ele, sentando-se ao lado dela. Sobre hoje, e eu sei que a presença de Isabela foi desconfortável. Para mim também foi. Clara olhou para ele, surpresa com sua honestidade. Ela claramente ainda acha que tem algum controle sobre você, Eduardo. E, para ser honesta, isso me incomoda. Eduardo segurou a mão dela, algo que ele fazia cada vez com mais frequência. Eu sei. Mas você precisa entender que ela não significa nada para mim. O que importa agora é você, é o que estamos construindo juntos. As palavras de Eduardo foram sinceras, mas Clara ainda sentia uma dúvida persistente. Não era apenas sobre Isabela, mas sobre o que significava estar ao lado de alguém como Eduardo, com um passado tão complicado e um mundo tão distante do seu. Os dias seguintes foram intensos. Eduardo tomou medidas para garantir que Isabela não tivesse mais acesso a seus negócios, algo que exigiu mais esforço do que ele gostaria de admitir. Enquanto isso, Clara continuava a lidar com suas próprias inseguranças, tentando encontrar um equilíbrio entre sua vida com Eduardo e a simplicidade que sempre definiu quem ela era. A virada aconteceu em um evento beneficente organizado por Eduardo, onde Clara foi convidada a fazer um discurso sobre o projeto social que estava ajudando a implementar na fazenda da família Valente. Eduardo havia cedido parte da propriedade para criar um programa que beneficiava famílias locais, algo que Clara liderava com paixão. Quando Clara subiu ao palco para falar, Eduardo sentiu um orgulho que ele nunca havia experimentado antes. Ela era graciosa, eloquente e genuína, cativando todos os presentes com sua visão e dedicação. Pela primeira vez, Eduardo percebeu que Clara não era apenas alguém que o ajudava a cumprir um contrato ou uma esposa que ele amava. Ela era sua parceira, alguém que o inspirava a ser melhor. Após o evento, Clara encontrou Eduardo do lado de fora, observando as luzes da cidade ao longe. Ele estava visivelmente emocionado, algo que ele raramente deixava transparecer. Você foi incrível lá dentro, e disse ele, quando ela se aproximou. Eu sabia que você era especial, mas hoje você mostrou ao mundo quanto é. Clara sorriu, mas sua expressão era séria. Eduardo, eu quero que isso funcione. Não apenas o casamento, mas tudo isso. Eu quero fazer parte da sua vida, mas não posso fazer isso sozinha. Preciso saber que você está comigo, de verdade. Eduardo virou-se para ela, segurando suas mãos com firmeza. Eu estou, Clara. E vou provar isso todos os dias, se for necessário. Naquela noite, eles tomaram a decisão de deixar o passado para trás e focar no futuro. Eduardo começou a incluir Clara em todas as decisões importantes, enquanto ela encontrou maneiras de equilibrar sua nova vida com o apoio que sempre ofereceu à sua irmã. Juntos,
Eles começaram a construir algo que era mais do que um casamento. Era uma parceria baseada em confiança, amor e um desejo mútuo de criar algo significativo. O contrato que um dia os uniu foi guardado em uma gaveta, esquecido. O que os unia agora era infinitamente mais valioso e uma conexão real, construída sobre desafios, sacrifícios e momentos de vulnerabilidade. Eduardo e Clara sabiam que o caminho à frente ainda teria obstáculos, mas, juntos, estavam prontos para enfrentá-los. E assim, a mansão Valente, que um dia foi apenas uma casa fria e cheia de memórias vazias, tornou-se um lar e um lugar onde o amor encontrou um caminho para florescer, contra todas as probabilidades. Sob o céu estrelado, Clara e Eduardo prometeram, em silêncio, que continuariam a lutar por aquilo que tinham, sabendo que, finalmente, encontraram algo pelo qual valia a pena lutar.